Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com seu Conexão Saber. Hoje para discutir o tempo como enigma. Não existe maior enigma do que a pergunta: o que é o tempo? Será que teremos tempo para responder isso? Eu sei que é uma piada previsível, mas é boa. Eu estou aqui com meu amigo, o Bruno. Olá. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, né? Eu cheguei um pouco atrasado, inclusive. Olha aí, né? Falar sobre o tempo, cheguei um pouquinho atrasado. Mas é isso aí, vamos falar sobre esse assunto que é tão interessante, um assunto bastante aporético, né? Que filosoficamente falando é uma coisa que não tem muita saída, não. Chega uma hora e fala, ué, o que está acontecendo aqui? Né? E o tempo faz isso com a gente, né? É isso mesmo. E até para iniciar, eu resolvi colocar uma imagem que talvez fale muito. Se o Wellington puder colocar, é o Deus Cronos e o Deus Kairos. São duas imagens, mas imagens que têm muito a ver com o nosso contexto. Então aí nós temos, né, a noção de uma espécie de tempo mais concreto, que seria o Cronos, e uma noção mais subjetiva, mais particular do tempo, que seria encarnado, personificado pela ideia do Deus Kairos. O Deus Kairos era filho de Cronos. Mas qual a diferença entre pai e filho? É que Cronos falava do tom inexorável do tempo. É aquele que devora todos os seus filhos. É um tempo mais linear, um tempo mais externo. Por isso, pensado como algo mais objetivo. Já o outro Deus, Kairos, era a representação de um tempo interno, de um tempo ligado à esfera propriamente humana. Por isso que ele era pensado como o tempo da oportunidade. É bem interessante como ele era representado. Está aqui a imagem, né? Com asas. A imagem não está muito boa, mas tem uma asinha nos pés, tem uma espécie de topete, e era careca aqui dos lados e atrás. Por isso, ele vinha em sua direção, você tinha que pegar logo o topete dele. Porque se ele virasse... Já era. Escapou. Não havia mais como pegar aquela oportunidade. Que interessante. Então vejam que a representação dele parece falar da ideia do instante, daquilo que o tempo é de forma mais particular e subjetivo. Os gregos sempre estavam na frente, né? Mesmo nos mitos, a representação é bem interessante e ainda válida. Por isso, nós vamos até começar a debater a partir dessa aporia. Afinal de contas, o tempo seria um objeto? Haveria o tempo concreto? Ou o tempo é uma invenção humana? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Bruno, quer começar? Quero. Só que antes de começar, eu gostaria de saber o que você pensa sobre essa balança, né, do Kairos. Porque a balança é um negócio interessante. É verdade. Não é pouca coisa. Não é. Não. A ideia de balança estava exatamente vinculado a se você ia ou não aproveitar a oportunidade. Ou seja, se o indivíduo aproveitasse, ele poderia pensar o tempo como justo. Se ele não aproveitasse a oportunidade, o tempo seria injusto, porque o tempo não voltaria mais. Até a ideia das asinhas nos pés significava a rapidez do tempo. Se você não aproveitar, já era. O tempo foi e não volta mais. E a oportunidade não volta mais. Olha que Bruno, interessante. Não, lógico, porque depois de todos os... Nem tinha percebido que o... Opa, tô falando no microfone. Nem tinha percebido que o
que o Deus aí em questão era careca pela metade, né? Meio careca, né? Mas aí, quando eu olhei a balança, falei, ué, não vai falar sobre a balança? Não, tem que falar sobre a balança. Senão a imagem fica incompleta. Né? Mas é muito interessante essa questão, porque quando eu tava vindo para cá, né, pra gente gravar e tal, e até comentei no início que o tempo nos traz muitas aporias, né? Filosoficamente ele é um tanto quanto aporético, justamente porque existem duas possibilidades que a gente pode, né, explorar. Se nós avançamos no tempo, né, como se o tempo fosse uma espécie de trilho. Uma coisa linear, né? Uma coisa linear onde a gente está aqui, a gente pode tomar um caminho ou outro, fazer um desvio ou outro, mas é como se já estivesse ali. Que também, querendo ou não, isso prende um pouco na ideia de determinismo. Né? Então, se a gente passa pelo tempo, é como se o tempo futuro já estivesse lá, feito, e que conforme a gente se aproxima dele, porque ele está meio que parado e a gente está se mexendo, a gente vai revelando o que ele tem a nos mostrar. Né? Que seria até, talvez, a ideia do Cronos, né? Porque essa imagem é interessante porque tem lá aquela bagunça da família de titãs, aquela coisa da Grécia Antiga, né? Titanomaquia, né? Titanomaquia e tal, né? Porque o Cronos, ele vai... Como ele depôs Urano em relação a Gaia, né? Ele fez a separação... E aí, inclusive, ele é filho dessa separação. O tempo começa quando alguma coisa se descola da outra, né? Verdade. Como a Terra se descola do céu. É bem bonito isso. Passa a existir uma oposição, né? Passa a existir uma oposição que volta na balança, né? Verdade. Dois lados e tal. Só que aí, no caso, seria uma coisa mais horizontal e aqui a gente tem uma divisão mais vertical, né? Uma orientação mais vertical. E aí, o que acontece? Com medo de acontecer com ele, o que ele mesmo fez com Urano... Ele vai pegar os filhos dele com a mãe, que é a Gaia, e vai devorar um a um. Só que a Gaia, em algum momento, fala assim, não, chega disso, a gente tem que resolver isso aqui. Porque eu saí de um... Né, olha como o patriarcado está ali, né? Saí de um opressor para outro. Né? E ela pede para que... Agora eu não vou lembrar quem, mas pede para protegerem justamente Zeus. Então Zeus ele filhotinho, né, criancinha, ele é apartado da mãe, envolto numa concha, num pano qualquer. Levado para uma caverna. E no lugar dele, ele trouxeram para ele pedras também envoltas nesse pano, nessa concha. E ele vai e devora as pedras. Então, se a gente, voltando ao que eu estava comentando, né, se a gente entende como o tempo já feito e ele está entrilhando a gente vai chegar nisso. E o tempo consome tanto crianças quanto pedras. Para ele, tanto faz. Agora, existe aquela outra questão de que o tempo chega até nós. Então, a gente fica meio que parado e o tempo é que está em movimento. Só que isso também é um problema, porque... Bom, o primeiro problema é que já está tudo feito, tanto faz a escolha, a gente está determinado apenas a revelar o que já está construído. Então, isso também é aporético. É uma espécie de destino, né? É uma espécie de destino. Tanto faz o que você fizer, tanto faz o que você quiser fazer, já está tudo feito. Né? A noção de moiras, né? Sim. Né? Daquelas que tecem, que são cegas. É muito interessante. Que também mostram a superação, né, do matriarcado pelo patriarcado. Né? Uma espécie de supra-assunção ali que vai aparecer em outro lugar, né? Então, o primeiro problema, a primeira aporia que nós poderíamos entender com esse titã, né? Seria até mais próprio do que necessariamente um deus, mas está muito próximo de uma coisa da outra, é que a gente não tem liberdade. A gente só, no máximo, revela o que já está feito. Né? Agora, quando o tempo chega até nós, a gente meio que pode escolher para lá e para cá, então ele não está construído. A única coisa é que o próximo instante está chegando. Só que tem um problema. Que isso aí, se não me engano, está em Aristóteles. Eu não li diretamente, né? Tá. Mas eu estudei o assunto sobre com a ajuda de quem já leu. Então, mas é muito legal a ideia, porque também é aporética. Porque, se nós estamos agora no tempo presente, e este tempo, né? Lembra, a gente está parado e é o tempo que está circulando, está rodando, está fluindo, né? Passando, né? Está passando. Como é que ele passa? Como é que um instante substitui o outro? Então, você imagina duas bolinhas, né?
Até nem precisa nem imaginar. Você tem aqui o instante presente, você tem aqui o instante futuro. Então, o instante futuro vai dar, né, vai empurrar o tempo presente para o passado, enquanto que vai tomar um instante como futuro, né, como presente. Só que, para que isso aconteça, eles têm que se encostar. Só que quando eles se encostam, o encosto garante que ambos os tempos presentes, né, os instantes presente e futuro, estão ao mesmo tempo, no mesmo momento. Então, como é que isso funciona? Né? A aporia está no quê? Como é que um empurra o outro, sendo que este está no futuro? Isso aqui é futuro. Isso aqui é presente. Que empurra isso aqui para o passado. Verdade. Como é que fica isso, né? Como é que o futuro pode encontrar um presente em algum instante? Então, aporia. É uma aporia. É uma grande aporia, né? Não é uma pequena aporia, né? Então, a gente fica nessa espécie de dualidade, né? Por isso até o termo enigma aí... Enigma. É o melhor, né? Exatamente. Que pode ser usado nesse contexto, porque não há como você entender o tempo se você acaba por objetivá-lo demais. Exatamente. Eu acho que a grande questão aí é essa visão objetiva. Objetificar é complicado. É uma noção muito próxima à do próprio Descartes, que é a ideia de que tudo é coisa. É um processo, né, de substancialização. E eu acredito que a aporia aumenta. Não que seja fácil se você se livrar da ideia da substancialização. Sim. Mas você piora a coisa quando você objetiva demais. Exatamente. E, na verdade, talvez a grande discussão seja exatamente isso. O tempo existe como objeto ou o tempo é apenas uma criação humana? Algo que existe só enquanto existe a razão, enquanto existe um plano dialético. Essa é uma questão difícil, né, de encarar, porque o tempo parece nos escapar no sentido conceitual. Não existe coisa mais difícil de conceituar do que o tempo. Por quê? Porque nós precisamos dessa visão mais objetiva para fazer ciência, Sem dúvida. O tempo parece não se enquadrar, não se ajustar totalmente a essa visão objetiva, né? Pois é. Acha que isso faz sentido? Faz muito sentido. E é interessante que, né, eu lembro até, né, obviamente foram mencionados aí os deuses lá da mitologia grega, né, alguns deles, né? E a gente lembra também se você puder colocar outra imagem. Os deuses da Índia, tem um, né, que é o Brahma, que ele não criou o mundo. Ele revelou o mundo. Meio que já estava lá. Então ele vem e revela para os humanos, enfim, né, para a vida se iniciar, né, da continuidade, etc. E essa ideia é interessante porque... Lembra um pouco o Demiurgo, né, de Platão. Embora o Demiurgo seja um modelador, mas ele não é propriamente um deus. Entendi. Ou não é o Deus criador. Ele só foi agir naquilo que já existia, já estava, né? Já estava. Entendi. Nesse sentido, sim, né? Porque ele vai lá e revela pra gente, né? Nos dota de capacidade de perceber e tal. Mas é interessante que, querendo ou não, a nossa percepção temporal, ela se dá porque a gente percebe a sucessão de eventos. Isso aí. Né? Então a gente percebe que, olha, alguns minutos atrás, porque tem aqui um reloginho do celular, o nosso programa começou. Então dali até aqui, né, de lá até aqui, se deram algumas imagens. Isso. E aí acabei de me lembrar daquela questão, tem uma outra aporia, que é em relação à existência ou não do movimento. Né, com o paradoxo lá do Aquiles a tartaruga do Zenão. Do Zénon ou Zenão, né? Zenão. Também tem outro problema, porque a gente nunca consegue se encaixar. O Lacan, no seminário 11, no seminário 20, ele comenta que a gente pode até ultrapassar um ou outro, mas nunca se igualar. Né? Obviamente que, objetivamente falando, né, não tem como, porque para eu ultrapassar uma coisa, em algum instante estavam, né, essas duas coisas estavam no mesmo instante. Né? Em algum momento
se dá um paralelismo exato para que possa ocorrer, né, o avanço, a superação. Ultrapassagem, né? A ultrapassagem. Mas é interessante porque como é que se dá essas imagens, né, essa sensação de movimento no tempo? É porque é uma sequência muito grande, né, ou então muito rápida de fotos. Aí você lembra, de alguma maneira você está abordando a coisa a partir de um viés meio hegeliano, né? Hegel vai discutir bastante essa questão da sucessão. A dialética, né? Ele vai discutir a questão da sucessão das figuras. Né? E é exatamente a partir da sucessão dessa figuração que nós temos a ideia da dialética. Tá. Eu sempre exemplifico isso aos meus alunos. É mais ou menos o que se faz no cinema. Muitas vezes uma cena, em comparação a outra cena, é gravada depois de muitos meses. Isso é Mas fogo, quando né? se coloca na película, lá o filme, você assiste como se existisse uma sucessão lógica. É verdade, é verdade. Mas a sucessão lógica está muito na nossa cabeça, na nossa maneira, na nossa forma racional. Uhum. Exatamente porque ela vai trabalhar, né? Aí é o princípio da causalidade. A mente já está pronta para trabalhar a partir dessa ideia de causa e efeito. E é porque percebe oposições que consegue perceber também uma sucessão de figuras, né? O que parece reforçar a ideia de que tempo é uma invenção humana. Ou então... O tempo seria, na verdade, pelo menos no sentido, né, da medição do desgaste da matéria. É até o que eu discuto no capítulo 4 do livro Revisitando Freud. Em Ego, Tempo e Diluição, eu começo o texto dizendo exatamente isso. Num sentido objetivo, cru, o tempo nada mais é de que uma maneira de medir o desgaste da matéria. Não é muito mais do que isso. Só que o que mais nos importa é o ponto subjetivo. Sim. A nossa relação dentro do tempo ou diante do desgaste da matéria. E aí nós criamos, né, nomes para essa sucessão. Nomes que comumente se ajustam aos eixos de passado, presente e futuro. Se não existisse o interpretante, em que sentido haveria tempo? Pois é. Essa é uma pergunta angustiante, né? Pois é. Bastante angustiante. Bastante. Mas e ainda mais hoje em dia, né? Com a subjetividade tão em alta, né? E a gente tem que ter um olhar mais sóbrio em relação a essa relação entre objetividade e subjetividade, né? Porque também é uma outra questão que vai surgir aí no nosso roteiro. Mas essa coisa do instante, do momento se sucedendo ao outro, né? Não necessariamente sendo uma construção humana, mas penso que seria talvez uma construção linguística, né? Porque, por exemplo, a frase vou te ver amanhã, a palavra amanhã garante que estamos no futuro. Né? Bom, não só a palavra, né? Também tem os verbos ali. Enquanto que, quando a gente fala assim, te vi ontem, o amanhã não existiu, o ontem já se foi, mas está meio que preso na linguagem. E pela linguagem, se a gente pudesse também dizer assim. E aí eu lembro do real, né? Do Lacan, que é o futuro do pretérito, né? É o teria sido. Né? É aquilo que não foi lá no passado, mas que, quando aquele passado era presente, aquele momento era um futuro. Então, eu teria sido. Que é muito, muito particular dos neuróticos, né? Dos neuróticos, né? Não, porque era tão...
se eu não tivesse entrado no Facebook aquele dia, se eu não tivesse ido no cinema, né? Se, putz, fui, mas, nossa, bem que eu poderia voltar naquele tempo, naquele instante passado que alguma coisa teria sido diferente. É verdade. Né? Ou então a gente seria... Se a gente pensar na ideia dos trilhos... Essa fobia do tempo, essa né? fobia, o medo sim, do tempo. Eu até acho que a própria pulsão de morte é essa percepção, então, uma tentativa que Freud deu ali de tentar explicar, olha, com a mente também acontece alguma coisa que vai se deteriorando, independentemente do que você faça. Porque Cronos está ali, né? Mastigando pedras. E mastigando você também em alguma dose. Então aquilo vai se diluindo, se desfazendo. Aqui? Nesse sentido, ainda reforçando a ideia de que talvez o tempo seja uma invenção nossa, uma ótima invenção, mas sim, muito útil, sem dúvida. Entra aí o escopo finalista, né? Teleológico. Antes de tudo... O tempo serve à planificação, a tornar a realidade material previsível. Sim. E daí você poder planificar. Minimamente né? previsível. Então, nesse sentido, novamente, existe aí uma arquitetura muito humana. Não é o tempo no sentido cósmico, de desgaste comum, mas como posso usar o tempo para manipular, para ter atividade, para controlar. Então, nesse sentido, aí há um imbricamento entre uma noção mais ampla e difícil de pensar para também um eixo mais simples, que é a ideia do tempo social. A relação entre a ideia de tempo mental e o peso do tempo social. Que é esse tempo social que é imposto que fará com que os indivíduos sejam seres sociais. Sim, vamos nos encontrar num sábado ao meio-dia. É isso aí. Acabou. Né? É minimamente ali um acordo, ali meio que tácito, né? Verdade. Mas é um acordo. Verdade. É um acordo, né? É um acordo, não diria leve, um dos acordos mais fatais no caso da formação humana, né? Porque se você não aceitar esse acordo, você está fora. Se, por exemplo, marcando aqui meio-dia, chegarmos 1h, acabou. Você perde o horário marcado, agendado, a pessoa que vai participar com você não confia mais em você. Ou seja, o tempo nos pesa como um destino também, né? Se você não se enquadrar, você simplesmente não existe como um ser confiável, um ser possível, né, de prometer algo. A promessa só é possível por causa dessa ficção temporal. Entendam que quando eu falo do tempo como ficção, eu não estou querendo dizer que o desgaste da matéria não exista objetivamente. Mas o que eu estou querendo dizer é que o objetivo não é a coisa mais importante, a mente. Porque a mente é interesseira. Todo conhecimento está relacionado à minha relação com o mundo. Como o mundo me afeta. Como posso controlar ou dominar mais o mundo. Essa é uma questão lembrada muitíssimamente por Nietzsche. O saber não é desinteressado. O saber é um recurso. É algo que você usa para controlar não só o que está fora de você, mas controlar a si mesmo, né? Essa é uma esfera que está muito próxima à ideia do tempo social. Sim. E nós sabemos que há uma grande dificuldade, né, em analisar tempo social e tempo mental. Sim, sim. Porque não parecem ser totalmente próximos, né? Não estarem tão paralelos assim. Que é justamente, né, o objeto da segunda pergunta do nosso roteiro, né? Haveria qualquer conexão real entre o tempo psíquico e o de ordem social? É isso aí. E aí?
Eu acho, até eu fiz a pergunta, também vou responder, eu tomei aqui o tempo do professor. Mas eu acho que se tem alguma coisa em comum entre um e outro, né, o tempo social e o tempo psíquico, é a palavra. Ou talvez o sujeito, né? Eu acho O que sujeito, também. A linguagem tem grande importância, né? A linguagem, a sucessão de imagens, eu gosto mais do termo imagem, né? Porque eu acho que expressa uma realidade psíquica mais próxima. Mas, de qualquer forma, essas imagens precisam ter um arcabouço. Elas precisam ter um amparo, um receptáculo ordenador. E é esse receptáculo ordenador que nós chamamos de sujeito. Sujeito assujeitado, porque está também assujeitado ao tempo. Esse é um elemento importante, né? Sim, você não sabe muito bem aonde termina um e começa o outro. Começa o outro. Inclusive, eu tenho estudado aí nos últimos anos, né, de forma bastante mais organizada o Lacan. Eu tenho percebido que talvez, né, tenho namorado essa ideia, né, de que talvez o sujeito seja o próprio corpo. Ou pelo menos tá ali, né, não tá em outro lugar. Está dentro dos limites do corpo. Em um outro momento, nós até chegamos a tocar nisso. Eu disse que essa é uma primazia dada por Nietzsche. Nietzsche foi o primeiro a apontar a ideia de que se há uma alma, ele diz assim, alma é um termo. Sim. Na verdade, o que existe é o corpo. É o corpo. A alma é um órgão do corpo. A alma não é uma coisa diferente do corpo. E, de alguma maneira, quando Freud fala do libidinal, do erógeno, ele está acentuando também a ideia da corporeidade, né? Sim. Agora, é lógico que corporeidade dentro desse grande núcleo temporal, espacial. É aí que nós falamos da organização possível de um sujeito, de um ego, né? Sem isso não haveria essa ordenação. Sim, sem dúvida. E a questão do tempo, né? Se existe algum tipo de conexão entre o tempo subjetivo, né? O tempo individual e o tempo coletivo, eu acho que poderíamos ainda, né, apostar na ideia de que a linguagem, né? De que a palavra amarra um pouquinho, né? Que nem, né? É sábado às 12 horas, não, meio-dia, né? E é interessante porque, assim, isso é uma percepção que eu tive recentemente, né? Que ficou um pouco melhor organizada recentemente. Porque a gente se volta muito ao passado, né? Até tá falando do Nietzsche, eu lembrei do Lucrécio, que tinha uma ideia mais ou menos assim também, né? Se existir uma alma, ela tá no corpo e morre junto com ele. Né? Até um exemplo um tanto quanto drástico, né? Porque, né? Império Romano ali e tal, e se eu não me engano, o Lucrécio tá ali perto da gestão ali do governo do Júlio César, se eu não me engano, deve ser alguma coisa ali, 50, 40 antes de Cristo, né? E ele comenta que, às vezes, numa guerra, numa batalha onde a pessoa perde um membro, aquele membro não morre imediatamente. Aquele membro vai perecendo ao longo de um certo tempo, enquanto que, né, o organismo do soldado lá que perdeu a mão, perdeu o braço, continua vivo. Então ele fala, olha, a alma tá ali também, tem um pouco de alma naquele braço, naquela mão. E aquilo vai se perdendo com o tempo, né? E então, se tiver alma, ela morre com o corpo, né? Certo. E a percepção, né, voltando à percepção, né, fechando parênteses, é muito interessante porque quando a gente assiste um filme, né, um documentário, um filme, quando a gente assiste, a gente olha para uma tela e fica olhando aquela tela, né? A gente está separado da coisa, né? Então, se você está aqui e a tela está um pouquinho afastada de você, dá a impressão de que aquilo que está acontecendo ali, por exemplo, se for uma coisa histórica, ela aconteceu num outro lugar. Bom, se você vai estudar sobre a Grécia e está no Brasil, de fato é um outro lugar, né? Mas é interessante que parece que esse encontro entre o que você está vendo agora com aquilo que já foi, que é uma coisa da sociedade, uma coisa mais social,
por causa dessa configuração de eu aqui e você aí me assistindo, parece que é um outro tempo e uma outra coisa muito diferente. É verdade. Mas eu comecei a pensar que não é por aí. Porque você vai andando pela cidade, por exemplo, aí qualquer cidade, né, pode representar isso, né, pode exemplificar essa ideia. Você vai olhando um prédio que está ali já há uns 40 anos, aí do lado você vê um prédio que está ali há 10 anos, aí você vê um outro canteiro de obras, né? Quer dizer, nem tem o prédio ainda, né? E aí acabei de lembrar da metáfora do Freud, né? Que a nossa mente funciona mais ou menos assim. Verdade. Coisas mais anteriores, com coisas um pouco próximas, mas ainda assim do passado, e aquelas coisas que estão chegando, né? Que estão ali. E é interessante, porque na análise você vê algo, né? Algo de novo precisa acontecer. Mas veja que o de novo tem a ver com mais uma vez, mas também tem a ver com algo da ordem da novidade. Daquilo que está acontecendo, porque não é a mesma coisa. Né? Então, tentando exemplificar, não sei se eu fiquei tão claro assim na minha percepção, né? Construindo não, ficou claro, a minha percepção. Aí você evoca os fatores idiosincráticos, né? Sim. Como o indivíduo percebe a realidade a partir daquilo que é possível, aquilo que naquele momento pesa mais. Sim. É até aquilo que coloquei como grande complicação. O tempo mental, ele é alterado profundamente. Quando você está passando um momento penoso, parece que demora a beça para passar, né, aquele tempo. Quando você está mais leve de humor, o tempo passa rapidamente. Quando você olha para o você relógio, tem mais interesse, aí é uma coisa interessante, o interesse. Quando a sua seleção de futebol, por exemplo, tá empatada e se empatar é campeã, o tempo parece não passar. Mas por que não passa? Porque você está prestando profundamente atenção, interessado, você está focado, né? Nesse sentido, o tempo mental, ele é bem diferente do tempo concreto, porque talvez não exista o tempo concreto. Pois é. Talvez só exista a mesma percepção de um sujeito, né? Pois é. E isso é tão interessante, porque assim, pegando a palavra foco, que ela é bem encaixada nesse contexto, né? Você está ali no instante. Veja que talvez a diferença entre o passado e o futuro seja que o passado o futuro você pode aparentemente se fazer mais presente, né? No sentido de que, bom, eu posso ir para cá ou ir para lá. Enquanto que no passado você perde um pouco disso. Mas ambas as situações são referenciais em alguma dose. Referenciais. Porque veja, quando você, né, às vezes você vai, por exemplo, lá no bairro da Liberdade, onde enforcamentos aconteciam, né? Você só sabe disso se você lê sobre. Porque onde você andar no bairro, você não tem muito acesso a esse tipo de referência. Não tem nada que te despede. Mas que essa estátua? Até me lembro de uma imagem, né, que o pessoal foi fazer um evento lá na Liberdade e pegaram uma estátua que estava lá e, era quase como se tivessem tirado ela do lugar e escanteado ali em algum lugar como algo muito menos importante. Né? Não que fizeram isso, mas meio que, pelo que eu entendi da notícia, né, fizeram em volta. Então é o presente envolvendo o passado, mas no sentido de só da parte negativa da superação, que é a expulsão. Né? Que é só a parte da negação. Né? Então é interessante porque, querendo ou não, você tem que construir. Você tem que construir o passado. Verdade. Por isso que também envolve uma certa atividade, tanto quanto no futuro. E uma teleologia. E uma teleologia. Para onde eu quero que você olhe. Uma finalidade, né? Sim. Há muitas maneiras de olhar o mesmo instante. Exatamente. Sempre que eu falo nisso, eu lembro do texto
sobre a transitoriedade do Freud. Texto que ele construiu em 1915, 16, né? Na verdade sai em 16. E ele está passeando com 2 amigos, um deles um poeta meio depressivo, que em determinado momento do passeio diz, olha, eu não tenho nem como ficar alegre com toda essa beleza, esse dia de verão, né, tão iluminado, porque eu sei que logo virá o inverno, e aí tudo se perde. Então por que eu vou ficar contente, alegre, com uma coisa tão efêmera, tão transitória? E aí o Freud, eu acho muito bonito a construção, né, da resposta. Ele vai dizer que ele pensa e não consegue objetar, ou seja, não consegue colocar nada que possa provar que o indivíduo estava totalmente errado. De fato, o mundo é transitório. Sim. As coisas caminham mesmo para a sua diluição. Porém, ele disse que a única coisa que ele discordava é que isso automaticamente levava à falta de valor das coisas. Ele vai dizer, é o oposto. Porque existe a escassez no tempo, é exatamente o oposto, porque é isso que confere valor às coisas. Se as coisas são transitórias, você tem que estar presente intensamente, né, no presente, para não deixar aquele Deus cairoso, oportunidade escapar. Ou seja, pense só naquilo que está sendo vivenciado no instante, no momento. Se você pode usufruir a beleza das flores de um dia de verão, faça isso. Não pense no inverno. Isso seria um aspecto da própria ansiedade do poeta, né? E que também tem a sua beleza. O que eu ia dizer, e na verdade, só quando que é o outra. inverno chegar, ele trará uma beleza inusitada. Como existe beleza na juventude, na idade madura, a beleza tem muito a ver com o nosso olhar, com a interpretação que nós damos ao tempo, às ocorrências. Então eu acredito que esse texto é um texto poético, lindo, a construção, né? Só podia ser mesmo Freud, né? Mas além disso, mostra algo simples e profundo. Não há como evitar a dissolução. Não há como evitar o fim. Mas aquilo que acontece entre começo e fim é o que importa. A intensidade que você vive os momentos, nós estamos curtindo esse momento, nós estamos discutindo sobre algo filosófico. Poderíamos não estar dentro dessa situação, mas estamos. E já que estamos, temos que viver intensamente. Sim, sim. Esse eu acho que é o ponto ilustrativo maior do texto do Freud. E veja que até a palavra fim, ela é muito interessante, né? Pelo menos na nossa língua, porque também tem isso, né? Porque ela tem como, né? Por exemplo, se eu disser assim, que o amor, eu achei essa definição ótima, que é, eu não lembro se está em Platão, né, no Banquete, né, que é onde ele está falando sobre as várias possibilidades de amor, mas pelo menos é baseada nesse texto, né? Então, em algumas ideias ali, traz a ideia de achei ótimo mesmo, porque o amor é o fim da bagunça. Então, você pode ficar assim, peraí, mas fim no sentido de término ou fim no sentido de objetivo? De nova ordenação, né? De ordenação do caos. Exato, de alguma coisa assim, peraí. Ou então, nem tanto de ordenação, mas no sentido, o que eu fiz com isso? Ou então, o que eu quero fazer com isso? O que eu faço com a bagunça? Né? Eu vou bagunçar com outra pessoa? Talvez até o prefixo, né? Finalidade. Isso, né? Exato. Isso, o fim de objetivo de objetivo, né, do que, né? As palavras, né? Mas é isso mesmo, é o fim de finalidade ou então fim de término. De término. Né? Que acabou a bagunça, acabou. Então agora, a partir dali é o amor. E é interessante porque, querendo ou não, quando as coisas ganham um fim, e isso até me toca mais, de forma mais evidente, porque
Eu tô às voltas com um caso muito importante que lá no meu início, né, como psicanalista, voltou. Né? Voltou e a paciente traz uma coisa interessante, né? Ela meio que se depara com uma situação onde ela fala assim, voltei aos meus 13 anos. É muito interessante, é porque uma banda preferida dela voltou. Então teve vários retornos onde ela falou, pera um pouquinho, talvez eu precise voltar. Né? Então, mas ela, aí eu perguntei para ela, né, né, como é que foi esse hiato, né, essa aliança de 2, 3, 4 anos, né? E ela falou assim, não, mas foi legal, foi bom, porque eu consegui ver ali o que mudou. Porque se não tem um fim, se aquilo não se interrompe em alguma medida, né, eu não sei o que eu fiz com aquilo. Tudo bem, pode até parecer até meio mesquinho, meio imaginário, no sentido lacaniano, uma coisa meio menor, essa ideia de finalidade, de o que eu, né, coisa meio pragmata, de o que eu vou fazer com isso, né? Mas é interessante. Apela para o egoísmo, né? Mas apela, por exemplo. O surgimento do eu. A camiseta do Lacan, né? A gente não sai disso, a gente não sai muito da gente. Não sai. Não tem como. A gente pode se separar um pouquinho, né? Mas uma separação completa é o alienado clássico, né? Ele se perde, ele não tá... É alguém que busca a eternidade fora do tempo, né? Por exemplo. Até isso faz com que eu possa ler aqui a frase do Platão. O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. Ele está trabalhando com a ideia aí dos múltiplos e do um. Lógico que a ideia aí, né, do imóvel é a evocação do um, daquilo que é perfeito. E o que eu busquei problematizar a partir dessa frase é que a ideia de eternidade também é uma ideia vaga, né? Sim. É uma ideia construída pelos seres humanos. Afinal de contas, nós não encontramos nada eterno. Eu sempre brinco que eterno é só uma palavra no dicionário. Você não encontra e não pode apontar nada eterno. É o que o Freud pensou ao discutir com o poeta, né? Ele está certo no sentido de que as coisas são transitórias, de que não são eternas. Mas não precisa existir a eternidade frente à maturidade. É isso que quero frisar bem. Aquele que é maduro vai ter que lidar com as coisas do jeito que elas são. Mesmo diante daquilo que é efêmero, mesmo diante daquilo que é muito prazeroso, mas deixará de existir a algum momento. Eu lembrei de uma vinheta clínica não sei se foi o Ferenczi, foi algum psicanalista ali próximo de Freud na época da sua vida, né? Que um paciente neurótico falou assim, não, porque se você me ajudar com esse problema, eu te dou toda a minha fortuna. Aí o Ferenczi disse, não, só o preço da sessão é suficiente. Né? Aí ele fala assim, como ter um caráter infantil? Não, só o que você me dever tá bom. Não precisa ser mais do que isso. E obviamente que, né, a ideia de que todo o excesso esconde uma falta, como depois vai trazer Lacan, né, ele não está errado nisso, né, mas é essa coisa de, não, eu quero uma coisa durável, tudo, eu quero tudo, eu te dou tudo. Calma, um pouco de pé no chão. Né? A objetividade, ela não é... A ideia de infantilismo que você colocou, eu acredito ser a chave mesmo de leitura, né? Quanto mais infantil, mais o indivíduo buscará um tempo que se ajuste aos seus desejos, né? Aquele exagero, né? É o exagero. E nós brincávamos, né? Em off, nós estamos até discutindo a questão da esfinge, da fala da esfinge. Decifra-me ou devoro-te. Então, essa ideia é uma ideia muito interessante. Por quê? Porque... no final, nós todos seremos devorados, ou decifrando ou não. É até uma leitura feita pelo Nietzsche, uma leitura muito bonita. Ele diz que o Édipo, como o decifrador, fez com que a esfinge provocasse a sua própria morte, o suicídio. Mas, no final, a esfinge vence. É a vingança da esfinge.
Porque o Nietzsche disse, no fundo, a esfinge é a representação da natureza. Por mais respondedor... É o Cronos, né? É o Cronos, Por mais respondedor que possa ser o homem, o Édipo, no fundo, nenhuma resposta levará ele à eternidade, se safar. E, de fato, nós sabemos bem que o mito apontava exatamente esse declínio, né, da figura do herói, que no final sempre morre. Morre o herói e o bandido. Eu lembro de uma... Tava saindo do metrô lá perto de casa, né? E aí, logo na saída tem uma banca. E aí tava a notícia da Hebe Camargo, que, né, com a manchete assim, eu venci a morte. Aí eu, calma. Poderia falar por enquanto, né? Né? Mas assim, lógico, né? Aqui não tô falando mal da pessoa, não é nada disso, mas veja como que quando a gente vai estudando esses caras, a gente não cai, ou pelo menos acho que é perigoso cair, porque a depender de como você chega nesses assuntos, não é tão simples assim. Mas é interessante que esse pessimismo, esse niilismo, eles podem ser sóbrios, responsáveis. Verdade, né? Eu venci, por exemplo, o câncer. Mas a morte não vou vencer. Verdade. Eu não preciso vencer a morte. Não preciso. O Marco Aurélio tem né, do Meditações, se eu não me engano, ele escreve assim, né, que aí é uma coisa mais estoica, uma coisa também que eu entendo como sendo mais responsável, sóbria, né? Aquilo que não te prejudica, aquilo que não é exagerado. Ele fala assim, olha, tanto faz se você viver 20 anos ou 50 anos, porque tem uma eternidade antes de você e vai ter uma eternidade depois. Então esquenta a cabeça. E é um texto que ele escreve para ele mesmo. Né? Depois é que publicam, né? Porque o cara foi Eu lembro um pouco aquela frase do Schopenhauer, né? E quão longa é a noite eterna do tempo, se comparada ao curto sonho da vida. Nós só estamos num sonho. Isso aqui, nós vamos acordar no nada, no vazio. Isso não é ruim. Não é. Como o Freud diz Faz no parte. artigo da transitoriedade, curta as flores que estão diante de você. Quando vier o inverno, curta também o inverno, a neve. O frio. Vai chegar uma hora que você não vai curtir nada. E isso aí é natural. Isso não é uma penalização. Exatamente. Isso não acontece porque você é um menino mau. É porque acontece com tudo que é material. É porque acontece. Né? É porque acontece. É isso. Assim como o nosso programa, pelo jeito. Infelizmente... aconteceu. Vamos Quer dizer, felizmente aconteceu. Parar por aqui. Mas infelizmente terminou. Eu agradeço, né? Vocês terem acompanhado o nosso bate-papo. Gostaria que o Bruno se despedisse. Muito obrigado, Bruno. Mais uma vez, ótima discussão. Sim, sempre, sempre. Eu tenho muito a agradecer por essas participações aqui, pelo tempo que a gente tem investido, né? Como se fosse alguma coisa nossa que a gente põe, né? Então, isso aí tem sido muito prazeroso e espero que você aí também tenha gostado desse tempo que você ficou conosco. Mais uma horinha, mais ou menos ali, 1h50 minutos, que é um tempo bom. É verdade. É um tempo justo. É um tempo adequado, né? Lógico que às vezes pode passar um pouquinho, ou então terminar um pouco antes, mas é uma boa referência, pelo menos. Legal. Né? Então, muito obrigado e sigam o meu canal também. E, obviamente, se inscrevam. Depois a menina vai colocar na descrição lá o seu canal também. É o meu ensino. Isso. Para aprender matemática e bem na prova. Opa, tá certo. Gente, muito obrigado a todos. Não deixe de curtir aí, né, o conteúdo, compartilhar, comentar. E nós estamos começando um novo curso de formação em psicanálise. Na descrição vai ter o telefone da Sociedade de Psicanálise. Querendo conhecer o nosso trabalho, vai fazer uma visita. Um abraço e até a próxima vez. Tchau. Tchau.